Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam se precavendo aí nesse período complicado de quarentena em virtude da pandemia e tal. Mas eu vou tentar, através dessa estratégia aqui desses vídeos do YouTube, no YouTube, para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades e eventuais dúvidas a gente entra em contato através do grupo da Brena, através de possíveis videoconferências através dos aplicativos do Hangouts Meet ou do Zoom, mas por enquanto a gente vai estar utilizando essa ferramenta aqui para a gente poder falar a respeito da correção da prova. Em breve eu vou fazer um vídeo desse sobre os artigos de revisão de literatura que a gente precisa fazer. E vai ser o quanto antes também. Agora que eu já estou tentando ver se consigo compreender essa ferramenta aqui para poder utilizar ela bem e para fazer com que vocês possam ter acesso a esses vídeos não apenas uma vez, né? Até porque a videochamada, assim como a aula, ela é uma estratégia em que a gente precisa estar naquele determinado momento e só vai ver daquela vez. E o vídeo, eu imagino que ele fica para você repetir, para você assistir no momento que você quiser e quantas vezes você quiser. Ok? Então vamos fazer agora a correção, digamos assim, né, a sugestão de como seriam as respostas dessa nossa avaliação escrita. Né? Então, a nossa primeira questão ela é: qual o significado de musicalização segundo a autora Maura Pena? Comente sobre o significado e sua importância no ensino formal de música e no ensino não formal. Ou seja, quando eu coloquei essa questão, principalmente por causa dessa palavra, musicalização. Como eu disse na aula, essa palavra ela significa uma coisa que para a gente, numa faculdade de licenciatura em música, que o nosso objetivo principal é de nos tornar professores de música, a gente tem que compreender o que é que significa essa palavra e não só a palavra, mas também a nossa função enquanto professor de música. E eu acredito que é fundamental a gente entender isso aí. Então, eu fiz essa figura, fluxograma, algum nome. Vocês estão, sabe? Eu não vou lembrar exatamente agora qual é o nome. Então, esse fluxograma, para poder a gente compreender a relação não apenas da musicalização, né? Mas para que a gente possa, para poder compreender o que é musicalização, fazer uma relação dela com a educação musical e com as outras coisas que nós também citamos em sala de aula. Porque se a gente for compreender musicalização em separado, sem compreender direito o que é educação musical, a gente não vai compreender exatamente qual é o raciocínio que a professora Maura Pena utiliza. Lembrando que, embora nós tenhamos aí nesse esquema cada quadradinho fechado, não significa que sejam coisas estanques. Claro que os elementos de um quadradinho eles podem aparecer em uma determinada atividade em outro quadradinho também, e que, como eu falo sempre, a gente tem que ter flexibilidade na nossa atuação e no nosso estudo também, né? Então, como eu falo, a musicalização ela é muitas vezes confundida com tudo que é realizado para a criança pequena. Falo constantemente do quanto é comum a gente ver anúncio para a contratação de professor de música para a educação infantil e refere lá no anúncio: olha, queremos aula de professor de música, mas é para musicalização. Aí a pessoa que vê o anúncio já remete logo a, olha, que é para musicalização, então é para dar aula para criança pequena, né? Geralmente criança pequena. Até se for no fundamental, já quase não chama mais de musicalização. Mas eu digo sempre, olha, os fundamentos da matemática não são dados em uma aula que é matematicalização, é aula de matemática. Então, a musicalização ela é um elemento que vai estar dentro dessa categoria maior que é a categoria da educação musical. Então, essa categoria maior da educação musical, ela é a nossa principal responsabilidade enquanto professor de música. É atuar na aula de música enquanto agentes responsáveis por
executar estratégias de educação musical, né? Que elas podem estar relacionadas a três vertentes. A primeira delas é a que traz a resposta da nossa questão da prova, que é musicalização. O que significa a musicalização? Ela é um processo educacional orientado que visa desenvolver os esquemas de percepção, expressão e pensamento da música. Sempre a gente adentra, detalha mais sobre ele. Mas, além da musicalização, a educação musical ela também é responsável pela alfabetização musical. E a alfabetização musical ela está relacionada a esses processos que visam desenvolver a capacidade de leitura, grafia musical e entendimento dos aspectos teóricos. Ou seja, se a gente vai fazer uma atividade no infantil, e nós estamos visando fazer atividades com objetivos relacionados à musicalização, a gente não precisa se preocupar com semibreve, com semínima, porque isso aqui é um assunto da educação musical. Ah, professor, então quer dizer que eu não vou poder fazer nenhuma atividade de musicalização que tenha uma determinada atividade de escrever uma determinada grafia contemporânea. Claro que pode, porque como eu falei antes, não significa que essas caixinhas elas devem ser encaradas como coisas independentes umas das outras. A depender do que vai ser trabalhado nessa atividade que envolve grafia, claro que pode ser utilizado. E o outro terceiro quadradinho que eu gosto de colocar para essa organização está relacionado à produção musical performance, que é onde já se encaixa a expressão musical através do canto, dos instrumentos musicais, mas de uma forma já mais complexa, que é como os instrumentos musicais tradicionais ou o canto de uma forma exige mais técnica, né? Quando a gente trabalha a respeito da musicalização, nós não precisamos de estratégias que exijam grande técnica dos nossos alunos. A gente vai estar buscando justamente coisas fáceis para que a gente possa trabalhar apenas nos aspectos sonoros, que é o que a autora Maura Pena traz assim, dizendo que a musicalização é responsável pela formação dos sentidos relacionados à concretude sonora, né? Então, voltando para o tema da musicalização, é imprescindível que a gente saiba que musicalização, se a gente vai elaborar estratégias desde o ensino infantil ao fundamental, ao ensino médio, nós temos que pensar que as atividades elas devem fazer com que os nossos alunos desenvolvam essas duas coisas. A primeira delas é a capacidade de apreciação, que é o que está relacionado à escuta, né? De entender os elementos da linguagem musical. Ou seja, se existe uma determinada manifestação musical, se a gente não possui esses elementos de percepção, aquela música ela vai passar como uma informação que a gente não vai conseguir compreender. Então, a musicalização ela vai atuar justamente aí, compreendendo os parâmetros do som, o que é um som grave, o que é um som agudo, o que é um som curto, um som longo, para depois compreender o que é timbre, o que é duração, aonde essas coisas vão se desenrolar nos elementos básicos da música, que já são a melodia, a harmonia e o ritmo, para depois aprender a respeito dos instrumentos, aí, o som dos instrumentos. Aí depois isso vai se desenrolar nos conteúdos da alfabetização musical também, onde a gente já vai aprender que cada som ele pode ter um nome. Aí daí em diante aí vai parar lá naqueles conteúdos lá e depois de anos vai parar lá na sexta alemã e sexta francesa, digamos assim. E sendo de uma forma gradativa, né? E quanto à expressão, a expressão, ela se a gente já entendeu que a primeira etapa de apreciação é o fato de compreender a música, digamos assim, de fora para dentro, a expressão é a capacidade e a competência que a gente tem de fazer com que a música saia de dentro para fora, né? De se expressar através da música, para que a pessoa ela tenha a possibilidade de
se apropriar de ideias musicais, ou criar suas próprias ideias musicais e possa expressá-las. E isso pode acontecer de inúmeras formas. Eu coloquei o exemplo de instrumentos de fácil execução e do canto, mas isso aí é um infinito. O importante é que a pessoa possa se expressar através da música, né? E no primeiro elemento, que é de apreender e de compreender as manifestações musicais. Então, olha, isso é básico, muito básico, e para que a gente tenha consciência, e é o que vai desenrolar na segunda parte da pergunta, do que trata do uso da musicalização no ensino formal e no ensino não formal. De uma maneira geral, o ensino formal é a oportunidade que o aluno tem de entrar em contato com a musicalização mesmo, né? E que não necessariamente ele vai precisar aprender a tocar um instrumento em alto rendimento, mas pode vir a aprender a tocar. Só que vamos supor, no ensino formal, a musicalização deve ser uma coisa obrigatória para todas as pessoas, para que, assim como a pessoa sabe escrever, como a pessoa tem que saber ler, ela tem que ser musicalizada, que a música é uma coisa tão comum na vida da pessoa. Então, é necessário que para que a gente não desperdice esse conhecimento que a humanidade tem acumulado através da música, a musicalização ela é justamente importante por causa disso, e principalmente por causa da democratização do acesso à arte, né? O que a gente vai falar mais em outra questão aqui. Mas então, o ensino formal, como eu disse, não é onde a gente vai formar músicos, mas é onde a gente vai formar cidadãos que vão se aproveitar da linguagem musical para o seu bem e para a sua fruição. Já o ensino não formal, na maior parte das vezes, ele está relacionado a essa questão do ensino específico de instrumentos. Mas a gente, enquanto professor de música com nível superior, a gente precisa ter consciência que, mesmo no ensino não formal, mesmo na sua aula de violoncelo, na sua aula de trombone, na aula de bateria, é importante que a gente faça com que essas aulas ultrapassem o simples adestramento instrumental. Que, olha, podem ter músicos, instrumentistas de um nível altíssimo, mas de execução do instrumento, em que a pessoa toca, lê bem a partitura, executa bem, faz frases maravilhosas, mas muitas vezes aquela pessoa pode não ser musicalizada, digamos assim, porque às vezes ela pode não saber bater palma no tempo, ela pode não saber fazer alguma coisa que não dependa do instrumento, como cantar algo ou fazer algo com o corpo. Isso, e não pensem que isso é incomum. Eu já tenho muito tempo lidando com instrumentistas e tem coisas que a gente fica até impressionado, né? Como é que a pessoa pode ter um nível tão alto no instrumento e algumas outras coisas que poderiam ser trabalhadas antes, que iriam facilitar até com que o nível dela fosse mais alto ainda no instrumento. Às vezes a pessoa pode não ter essa consciência. Mas nós, professores de música, nas escolas ou nas instituições de ensino não formal ou nas aulas de ensino particular, precisamos ter essa consciência da importância da musicalização, de desenvolver nos nossos alunos essas estratégias de expressão e de entendimento da música, para que essa nossa atuação, seja no ensino formal, seja no ensino não formal, ela possa ter o máximo de sucesso possível. Ok? Em breve a gente vai estar falando sobre a nossa segunda questão.